A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que fala sobre a rebelião e as suas consequências. Essa dinâmica tem como objetivo compreender as consequências da rebelião e da falta de lealdade em um grupo, em uma comunidade. Para essa dinâmica você vai precisar de coisas bem simples. Uma caixa de fósforo, tá? E a caixa de fósforo vamos representar aqui um líder, que é Davi, e os palitos dentro dessa caixa vai representar os liderados de Davi, incluindo o seu filho Absalão. Inclusive eu gostaria de agradecer ao nosso evangelista Alan Lima, pois foi inspirado nele que eu estou fazendo essa dinâmica, né, produzindo ela, muito embora fazendo algumas modificações, mas me inspirei nele, tá? Então, como eu disse, então a caixa de fósforo e os palitinhos dentro que vai representar os liderados de Davi, incluindo seu filho, tá? E então, como é que você vai proceder nesta dinâmica? Primeiro você vai começar explicando aos seus alunos a história de Davi e Absalão e destacar como Absalão, apesar de ser filho de Davi, conspirou contra o seu próprio pai em uma tentativa de rebelião. E aí você vai colocar os palitos dentro da caixa de fósforo, tá? Pega a caixa que estava vazia, tira os palitos, coloca eles dentro e deixe claro que a caixa vai representar Davi, que é um líder, e os palitos vão representar os liderados de Davi, incluindo quem? Absalão, tá? E aí você vai escolher um aluno da sua sala e esse aluno vai representar Absalão. E você vai explicar que quando Absalão decide se rebelar contra Davi, ele vai de encontro ao pai e vamos tirar um palito para representar Absalão, esse liderado que sai da liderança de Davi, tá? Porque toda essa caixa aqui representa Davi e a sua liderança, e os que estão dentro da caixa representam os seus liderados, e Absalão sai desta liderança, tá? E aí o que é que ele faz? Ele se rebela, não é? Indo de encontro ao seu próprio pai, certo? E é isso que acontece, tá? Absalão, ele se rebela contra o pai, né? E acontece justamente isso, ó, com a pessoa que se rebela, ele vai se autodestruindo. Veja o que acontece com esse fósforo no final de tudo. Está destruído, ele se autodestruiu, tá? Então, após essa rebelião, que Absalão promove contra o seu próprio pai, você pode agora travar uma discussão sobre o que aconteceu com o palito e tirar isso como uma lição espiritual. Pergunta aos seus alunos como eles se sentem em relação ao que Absalão fez. E aí você vai explorar as consequências da rebelião, não apenas para Davi, mas também para Absalão e os outros que seguiram a Absalão, tá? E aí você vai conduzir uma conversa sobre as lições que podem ser extraídas da história de Absalão e também da sua rebelião. Pergunte aos alunos o que eles acham que poderia ter sido feito de maneira diferente para evitar a rebelião e as suas consequências. Peça aos seus alunos que procurem se lembrar de algumas situações na qual eles testemunharam ou experimentaram uma falta de comunicação ou uma rebelião na sua vida ou na vida de alguém que ele testemunhou. Então eles devem refletir sobre essas situações e, ao mesmo tempo, o que poderia ter sido feito de maneira diferente, tá? Ofereça uma oportunidade para que os alunos compartilhem as suas reflexões, essas reflexões pessoais, em sala de aula, caso eles desejarem, claro. E aí você vai explicar que Absalão era um jovem dotado de beleza,
de carisma, de inteligência, e ele tinha um grande potencial para ser um líder influente e abençoado, mas infelizmente escolheu o caminho da rebelião contra o seu próprio pai, que era o rei Davi, e contra também a vontade de Deus. A rebelião de Absalão começou quando ele permitiu que a amargura, o ressentimento tomasse conta do seu coração. Ele se sentiu injustiçado pelo seu pai e alimentou esse sentimento, em vez de buscar uma reconciliação e a sabedoria divina. A rebeldia de Absalão o levou a tramar contra o seu próprio pai, buscando usurpar o trono. Essa história ela nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, a rebelião começa no coração. A rebeldia não é apenas uma ação externa, não, mas ela começa no coração. Ela surge quando nós permitimos que esse sentimento negativo, como raiva, ressentimento de inveja, né, ele domine os nossos pensamentos. A rebeldia também, ela nos afasta de Deus. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da rebeldia contra Deus e também contra as autoridades que foram estabelecidas por Ele. Quando nós nos rebelamos, nós nos afastamos da vontade divina e nos colocamos em oposição a Deus. As consequências da rebeldia são destrutivas. A história de Absalão é um exemplo claro de como a rebelião pode levar à destruição. A busca pelo poder e pelo controle levou Absalão à morte e causou sofrimento também para sua família, como também para os seus seguidores. E por último, é muito importante entendermos a importância da humildade e do arrependimento. Porque, em contraste com a rebeldia de Absalão, nós devemos aprender a buscar humildade, o arrependimento. Davi, mesmo diante da rebelião de seu filho, demonstrou humildade, disposição para se reconciliar. Portanto, gente, que possamos aprender com a história de Absalão a evitar cair na armadilha da rebeldia. Busquemos a humildade, a sabedoria e a submissão à vontade de Deus em nossas vidas. Que nossos corações sejam cheios de amor, perdão e compreensão, para que possamos evitar os perigos que a rebeldia traz. Lembre-se de que Deus está sempre disposto a nos perdoar e a restaurar, desde que nós nos voltemos para Ele com um coração contrito diante de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.